Olá, Escorpião. Tudo bem com você? Para quem não me conhece, meu nome é Marinês. E essa tiragem aqui é uma tiragem de autoconhecimento. Aqui, quando nós analisamos o outro, entendemos mais sobre a intenção, o propósito e a entrega. E da nossa fala, como muda. E todos nós somos assim. Então, se a gente compreender isso, julgaremos cada vez menos o outro e nos cobramos menos também. Né? Aqui é a contradição humana na trajetória de um projeto de vida. Então, vamos para a dinâmica da leitura que você já vai entender. Aqui, Escorpião, não é para todo mundo, lógico, né? Aqui você vai se identificar se é para você. Aqui há uma tensão fundamental aqui nessa experiência humana, a distância entre o que sentimos, o que falamos e o que queremos. E essa fissura, quando não reconhecida, torna-se o berço do sofrimento estagnado, um sofrimento que não transforma, que não ensina, que apenas repete. E essa escorpiana, esse escorpiano, aqui que nós vamos descrever, habita justamente esse espaço né? Uma alma em conflito consigo mesmo, consigo mesma, dividida entre impulsos instintivos, despedidas desnecessárias e uma narrativa interna que perpetua a dor como a identidade. Então, o que sente? O arcano maior, a carta da sombra. O corpo instintivo aqui é a energia brutalizada. No nível do sentir, há uma luta silenciosa com os instintos mais primários, como fome, raiva, impulso de fuga. Esses não são vícios morais, mas energia vital, mal canalizada, está no lado sombra. Uma força bruta que clama por direção, não por supressão, porque não tem como eliminar. Então, quando essa energia é reprimida ou mal gerida, ela se distorce como o excesso alimentar, que é uma tentativa de preencher um vazio emocional, a raiva, que é a sombra do poder não integrado, ou a fuga, que é o instinto de autopreservação, que se tornou paralisia evolutiva. Então, do ponto de vista dos chakras, essa dinâmica aqui, ela aponta para um desequilíbrio acentuado no primeiro chakra, o Muladhara, é o chakra raiz, e também no terceiro, o Manipura, que é o plexo solar. Aqui o chakra raiz aqui está relacionado à segurança, à sobrevivência, ao instinto, e quando bloqueado ou hiperativo, gera ansiedade existencial, compulsões e medo de colapso. Daí a tendência a agarrar-se a padrões, mesmo os autodestrutivos, como forma de manter uma ilusão de controle. E o plexo solar aqui, o centro do poder pessoal, da ação e da autoconfiança, quando ferido, quer seja por humilhações, frustrações repetidas ou por falta de reconhecimento, a energia se inverte. E em vez de ter assertividade, a passividade, a agressividade ou explosões descontroladas e a brutalidade falada anteriormente, não é maldade, é poder ferido, que não sabe como se expressar com dignidade. E Jung, ele diria que aqui opera uma identificação inconsciente com a sombra instintiva, em vez de integrá-la, ou seja, reconhecer que a raiva, a gula e o medo são partes válidas da psique. Né? Com mensagens, a pessoa ela oscila entre reprimi-las, que daí adoece, ou ser dominada por elas, e aí ferir a si próprio e aos outros também, né? Mas como que esse escorpião, essa escorpiana fala? Um 8 de copas. A linguagem da despedida, o luto inconcluso ainda. Curiosamente, quando fala, essa mesma pessoa ela adota uma postura de maturidade dolorosa. Reconhece que algo chegou ao fim, que insistir é inútil e é a hora de seguir em frente, ainda que com tristeza. Então há aqui um luto consciente, uma sabedoria emergente, mas há também uma contradição, porque
Se sabe que deve soltar e ainda sente tanta turbulência instintiva? A resposta está no hiato, que é a pausa entre o insight e a incorporação. A mente compreende e o corpo ainda luta. Então a fala é um esforço de integração, é uma tentativa de alinhar o eu com a realidade, mas o sistema nervoso ainda está preso no ciclo de ativação, trauma, fuga. Então, esse aqui é o movimento do chakra cardíaco, o anahata, buscando se abrir mesmo com cicatrizes. O anahata aqui, o centro do amor, da compaixão, do luto saudável, quando equilibrado, né? Porque permite o desapego sem armadura, mas quando ferido, o luto se congela e a pessoa fala sobre seguir em frente, mas o coração ainda está preso no passado, agarrado à esperança de que, se insistir mais um pouco, a história mudará. E essa fala é, portanto, um sinal de saúde psíquica emergente ainda. O ego começando a dialogar com a alma, mas ainda falta a encarnação, né, dessa decisão. E como que essa pessoa age? O que quer? Como que age? Como que se expressa? Um 3 de espada. A armadilha do sofrimento como identidade. E aqui reside o maior paradoxo e o maior perigo, né? Porque o que essa pessoa quer, no nível mais profundo da sua expressão cotidiana, é continuar sofrendo. Está no lado sombra. Mas não é por prazer, mas porque em algum nível inconsciente o sofrimento se tornou a sua linguagem de existência. Sabe aquelas crenças limitantes? A vida é dolorosa, as pessoas me machucam. E essa narrativa interna não é só crença, é uma estrutura identitária, ou seja, uma característica própria. Essa pessoa oferece uma coerência perversa. Por exemplo, se o mundo é hostil e eu sou a vítima, então eu não preciso arriscar, não preciso mudar ou não preciso assumir responsabilidade. Essa é a sombra do mártir. É uma forma de masoquismo psíquico onde a dor é internalizada como prova de profundidade, de sensibilidade ou de inocência. Muitos chamam de romantismo. Jung chamaria isso de identificação com o complexo de vítima. Uma armadilha em que o indivíduo se apega à própria ferida como se fosse a sua única verdade. E do ponto de vista energético aqui, isso reflete a um bloqueio severo no chakra laríngeo, no quinto chakra, né? E também no sexto chakra, o ajna. Aqui o laríngeo, o centro da expressão autêntica aqui, da verdade pessoal, quando está bloqueado, a pessoa não diz o que realmente sente. Ou, pior, né? Repete narrativas alheias, ou já cristalizadas, como esse bordão, né? As pessoas me machucam, sem questionar a sua validade atual. E o ajna, o terceiro olho, o sexto chakra, a sede da intuição, discernimento, autorreflexão. Quando ofuscado pela dor, a percepção se turva. Aí o passado invade o presente e a generalização aqui substitui a observação. Então, se uma pessoa me feriu, todas vão me ferir. E o resultado é um sofrimento sem crescimento. Porque não há uma alquimia, apenas repetição. E a integração aqui, esse caminho da transmutação, olha só, 8 mais 3 dá 11. Aqui a força ela é número 8, mas eu tenho o arcano da força como número 11. Em outros decks, o 8 é o arcano da justiça. Mas cada taróloga ela tem seus próprios meios, né? Apesar dos seus os decks. O que eu quero dizer com isso? Aqui também traz a força, né? A força no lado luz, porque aqui a força está no lado sombra. Então a cura aqui não está em negar um instinto, nem glorificar o desapego, nem em punir a si mesmo pela dor. Está em integrar os três níveis. Honrar o corpo instintivo, né? O chakra raiz com o manipura, que é o plexo solar, não como inimigo, mas como guardião da sobrevivência.
A raiva ela pode se tornar coragem. A fome emocional ela pode se transformar em busca por nutrição simbólica. E a arte por propósito, por conexão. Eu vou dar uma pausa no vídeo até esse barulho dessa moto aí passar. Então, voltando aqui, validar o luto consciente, né? Permitir que a despedida seja ritualizada, não apenas declarada. O anahata, aqui o cardíaco. Escrever cartas não enviadas. Ou então criar cerimônias internas de encerramento. O coração ele só se abre quando se sente seguro para lamentar. E questionar a narrativa do sofrimento aqui, o laríngeo e o ágina, o terceiro olho, né? É se perguntar, essa história ainda me serve? Ela me aproxima da vida ou me afasta dela? É ver do ponto que você está, o ponto que você quer ir. Então, te aproxima daquilo que você quer, te aproxima do teu sonho grande ou te afasta dele? Porque a verdade não é o que dói, mas sim é o que liberta. E finalmente aqui o chakra, o coronário, que fica no alto da cabeça, o sétimo chakra, é o ponto de conexão com o sentido maior. Ele só se ativa quando os inferiores são acolhidos, não combatidos. Porque não se alcança a transcendência pulando etapas, mas atravessando-as com coragem. Não se trata de eliminar a sombra, mas de iluminá-la com compaixão. Não se trata de silenciar um instinto, mas de dançar com ele com consciência. E não se trata de negar a dor, mas de perguntar todos os dias: essa dor está me levando a algum lugar? Ou apenas me prendendo ao mesmo lugar? Então, se este vídeo fez sentido para você, ou de alguma forma ele nomeou algo que você já sentia, mas que ainda não tinha palavras, não deixe isso só na tua mente. Pegue um papel ou responda aqui. Eu sempre leio os comentários. O que eu sinto, mas não expresso? O que eu falo, mas não vivo? O que eu quero, mesmo sabendo o que me fez mal ou que me faz mal? Essas perguntas não são para julgar, são para libertar. E se você quiser seguir nesta jornada com mais profundidade, eu estou aqui. Inscreva-se aqui no canal, ative o sininho e me conte aí nos comentários qual é a parte que você mais precisa integrar agora. A cura não é perfeição, é presença. Gratidão por você aqui. Até o próximo vídeo.